Helena chorava no banco da vila. Acabara de ouvir do médico, nunca seria mãe, era infértil, e então um fazendeiro com 4 filhos pequenos se aproximou. O que ele disse mudou tudo. Seja a mãe dos meus filhos. Ela ia recusar. Que proposta estranha era aquela? Mas os 2 meninos correram, pegaram suas mãos e disseram: a gente cuida de você. Helena aceitou. E descobriu que, às vezes, Deus responde orações de formas inesperadas. Mas também descobriu que nem todos queriam vê-la feliz. E a mentira cruel que alguém inventou quase destruiu tudo. No Brasil rural do final do século XIX, ser mulher infértil era carregar cruz pesada e dolorosa. A sociedade definia valor feminino quase exclusivamente pela capacidade de gerar filhos. Mulher que não podia ter filhos era vista como incompleta, defeituosa, até amaldiçoada por alguns mais supersticiosos. Essas mulheres viviam com dor silenciosa, vendo amigas engravidarem, ouvindo bebês chorarem, sentindo braços vazios que ansiavam embalar criança própria. E a cada mês que passava sem gravidez, a esperança morria um pouco mais. Algumas se casavam mesmo assim. Maridos que aceitavam adotar ou simplesmente viver sem herdeiros. Mas muitas permaneciam solteiras. Por que homem quereria esposa que não podia dar continuidade ao nome da família? E do outro lado, havia os viúvos. Homens que perdiam esposas no parto. Tragédia comum numa época onde medicina era limitada e partos eram perigosos. Esses homens ficavam sozinhos com filhos pequenos, precisando desesperadamente de ajuda feminina para cuidar das crianças enquanto trabalhavam. Helena tinha 28 anos e sabia desde os 18 que nunca seria mãe. Uma doença grave na adolescência destruíra essa possibilidade. 10 anos vivendo com essa dor. 10 anos vendo outras mulheres realizarem sonho que ela nunca realizaria. Trabalhava como costureira na vila. Boa no ofício. Ganhava o suficiente para viver modestamente, mas cada vestido de bebê que costurava, cada manta que bordava, era lembrete cruel do que nunca teria. Vicente tinha 38 anos e era viúvo havia 6 meses. Sua esposa Laura morrera no parto da 4ª filha. Morte súbita. Hemorragia que médico não conseguiu estancar. Em minutos, Laura se foi, deixando Vicente com um bebê recém-nascida e 3 filhos pequenos, aterrorizados e órfãos. Nos primeiros meses, Vicente mal conseguiu funcionar. A dor era paralisante, mas tinha fazendas para administrar, gado para cuidar, plantações para supervisionar e 4 crianças que precisavam dele. Tentou muito, mas não dava conta. Bebê Sofia chorava e ele não sabia acalmar. Ana, de 6 anos, tinha pesadelos e pedia à mãe. Os meninos Pedro e Lucas tentavam ser fortes, mas eram ainda crianças. Vicente precisava de ajuda, urgentemente, de mulher que pudesse ser mãe para seus filhos enquanto ele mantinha fazendas funcionando. Naquela tarde de sábado foi à vila comprar mantimentos. Levou os 3 maiores. Sofia ficou com a empregada. Estava pagando compras quando Pedro puxou a manga dele. Pai, aquela moça está chorando. Vicente olhou. Viu Helena sentada num banco, sozinha, chorando, e algo dentro dele, compaixão, empatia, reconhecimento de dor alheia, o fez caminhar até ela. Moça, o que aconteceu? Helena levantou os olhos vermelhos e viu o homem alto, chapéu nas mãos, expressão gentil, e 3 crianças atrás dele olhando com preocupação inocente, e decidiu dizer a verdade, porque que diferença fazia? Era estranho, nunca mais veria. Meu sonho é ser mãe, Senhor, mas sou infértil. Acabei de sair do médico. Ele confirmou o que eu já sabia. Nunca vou ter filhos. Vicente olhou para ela, para seus filhos sem mãe, e para Helena sem filhos, e teve ideia que mudaria tudo. Então seja a mãe dos meus filhos.
Se você também sente que essas memórias não devem se perder, se inscreve aqui no canal e nos conta nos comentários de qual região você está nos assistindo. Vamos percorrer juntos os caminhos que fizeram o coração do nosso povo. Helena piscou. Tinha certeza que ouvira errado. Desculpa, o senhor disse o quê? Seja a mãe dos meus filhos. Vicente repetiu, voz calma, mas determinada. Minha esposa morreu há 6 meses, no parto desta bebê aqui. Apontou para onde a empregada esperava com Sofia. Tenho 4 filhos, estes 3, indicou Pedro, Lucas e Ana. E a bebê? Não consigo cuidar deles e das fazendas sozinho. Preciso de ajuda, de mulher, de mãe para eles. Mas o senhor nem me conhece. Conheço o suficiente. Vi você chorando porque quer ser mãe e não pode. Isso me diz que tem coração bom, que amaria criança se tivesse chance. Helena ficou sem palavras. Olhou para as 3 crianças. Pedro, o mais velho, olhava com esperança. Lucas sorria timidamente. Ana, pequenina, se escondia atrás do pai, mas espiava curiosa. Senhor, Isso é muito estranho. Muito rápido. É, Vicente concordou. Mas é honesto. Não estou prometendo amor. Não estou prometendo casamento. Estou prometendo teto, comida, respeito. E 4 crianças que precisam desesperadamente de mãe. E você quer ser mãe. Então por que não? Porque mal nos conhecemos. Porque isso é loucura. Porque tem medo. Vicente disse gentilmente, e está certa em ter. É decisão grande. Então pensa, toma tempo, mas se decidir que sim, minha fazenda é Fazenda Vale do Sol. Qualquer um na vila sabe onde fica. Aparece, as portas estarão abertas. Começou a se virar para ir. Mas então Pedro, o menino de 10 anos, soltou a mão do pai e foi até Helena. Moça, ele disse com voz pequena, mas séria. Por favor, vem morar com a gente. Helena olhou para aquele menino, olhos grandes, sinceros. Por que você quer que eu vá? Porque eu ouvi o pai chorando de noite. Porque a Ana chama pela mamãe todo dia. Porque o Lucas tenta ser forte, mas eu sei que ele está triste. E porque a Sofia precisa de mãe. Bebê precisa de mãe. Helena sentiu lágrimas novas. Mas eu não sou mãe de vocês. Pode ser. Pedro disse com convicção absoluta de criança. Meu pai disse que mãe não é só quem bota no mundo, é quem cuida, quem ama. Então, se você cuidar da gente, se você amar a gente, pode ser nossa mãe, por favor. E então Lucas também se aproximou. Pegou a outra mão de Helena. A gente cuida de você, ele prometeu. Se você cuidar da gente, a gente cuida de você também. Helena olhou para aqueles 2 meninos, segurando suas mãos, olhando com esperança tão pura que doía, e sentiu algo quebrar dentro dela. A resistência, o medo, a lógica, porque ali estavam crianças precisando dela, e ela precisando de crianças. Ela olhou para Vicente. Se eu for, como seria? Você moraria na casa. Teria quarto próprio, cuidaria das crianças, comida, roupas, educação, carinho. Eu pagaria salário justo e trataria com respeito total, sempre. E se não der certo? Então você vai embora, sem ressentimentos. Mas... Vicente olhou para os filhos. Espero que dê certo, porque eles já gostaram de você. E quando criança gosta de alguém, é porque viu algo bom. Helena respirou fundo. Era loucura, completamente, mas também era oportunidade, chance de realizar sonho que achava impossível. Vou pensar sério, vou pensar. É tudo que peço. Vicente sorriu levemente, e obrigado por ao menos considerar. Helena voltou para a casa pequena que alugava. Passou a noite acordada, pensando. Era loucura, completamente, ir morar com estranho, cuidar de filhos que não eram seus. Mas, e se fosse oportunidade única? E se Deus tivesse colocado Vicente no caminho dela, exatamente naquele momento?
quando ela mais precisava de propósito. 4 crianças, sem mãe, precisando de amor, e ela, sem filhos, precisando de alguém para amar. Era encaixe perfeito, estranho, incomum, mas perfeito. De manhã tomou decisão, arrumou mala pequena, trancou casa e caminhou até Fazenda Vale do Sol. Se essa história já te tocou, deixa uma curtida no vídeo para ajudar ela a alcançar mais pessoas que também precisam ouvir isso. A Fazenda Vale do Sol era enorme, casa grande, branca, com varanda ampla. Ao redor, campos verdes, gado pastando, trabalhadores indo e vindo. Helena parou no portão, coração batendo forte. Ainda dava tempo de voltar, de desistir dessa loucura. Mas então viu. Pedro estava na varanda, e quando a viu, gritou: "Pai, a moça veio! Ela veio!" Vicente apareceu, e quando viu Helena ali, parada no portão com mala pequena, sorriu. Sorriu de verdade pela primeira vez em meses. "Você veio?" "Vim, mas ainda acho que é loucura." "Provavelmente é", Vicente concordou. "Mas às vezes loucura é exatamente o que precisamos. Entra, bem-vinda." Helena entrou. Pedro e Lucas correram para ela, animados. "Você vai ficar? Vai mesmo?" Lucas perguntou. "Vou tentar, se vocês me quiserem." "Queremos!" Os dois gritaram em coro. Ana timidamente se aproximou. Olhou para Helena com olhos grandes. Você vai ser nossa mãe?" Helena ajoelhou para ficar na altura da menina. "Vou tentar ser a melhor mãe que conseguir, mas preciso que vocês me ensinem, porque eu nunca fui mãe antes." "A gente ensina", Ana disse, sorrindo pela primeira vez. "Eu te mostro meus brinquedos." E pegou a mão de Helena, puxando ela para dentro. Os primeiros dias foram intensos. Helena conheceu o bebê Sofia, pequenina, 6 meses, cabelos escuros fininhos, olhos curiosos. Quando Helena a pegou pela primeira vez, Sofia olhou para ela e sorriu. Sorriu daquele jeito que bebês sorriem quando encontram alguém que os faz sentir seguros. E Helena sentiu o coração derreter completamente. "Oi, Sofia. Oi, pequena. Eu vou cuidar de você. Prometo." Sofia agarrou o dedo de Helena e não soltou. A rotina foi estabelecendo. Helena acordava cedo, preparava café da manhã, acordava as crianças, vestia elas, penteava cabelos, mandava Pedro e Lucas para aulas com professor particular que Vicente contratara. Ficava com Ana e Sofia. De tarde, brincava com elas, contava histórias, cantava canções, ensinava Ana a costurar. Menina adorava. À noite, jantavam todos juntos. Vicente, Helena e as 4 crianças. Conversavam sobre o dia. As crianças contavam o que aprenderam. Helena contava histórias da infância dela. E lentamente, muito lentamente, aquela casa voltava a parecer lar. Vicente observava tudo. Via como Helena era paciente com Pedro quando ele fazia perguntas demais. Como brincava com Lucas sem cansar. Como abraçava Ana quando a menina tinha pesadelos. Como embalava Sofia cantando baixinho. E sentia algo crescer. Não era só gratidão. Era admiração, respeito. E talvez, só talvez, início de amor. 3 semanas após Helena chegar, aconteceu algo que mudou tudo. Era noite. Helena estava no quarto dela quando ouviu choro. Não era Sofia. Bebê dormia tranquila no berço ao lado da cama de Helena, por insistência dela para poder cuidar de madrugada. Era choro de criança maior, vindo do quarto dos meninos. Helena foi ver. Encontrou Lucas sentado na cama, chorando baixinho. "Lucas, o que foi, meu filho?" Lucas olhou para ela, e a palavra que Helena usara, "meu filho", fez ele chorar mais. Eu sonhei com a mamãe. Ela estava chamando a gente, mas a gente não conseguia chegar nela. E aí ela sumiu. E... Helena sentou na cama, abraçou o menino. "Tá tudo bem chorar. Tá tudo bem sentir falta da sua mamãe. Ela foi pessoa muito especial, muito amada."
Mas eu tenho medo de esquecer ela, o rosto dela, a voz dela. Você não vai esquecer, Helena disse com certeza, porque amor não esquece, fica guardado aqui. Tocou o peito dele sobre o coração. Para sempre. Sua mamãe vai estar sempre com você, não fisicamente, mas no coração. E você? Lucas perguntou. Você vai ficar sempre também? Helena hesitou, porque não podia prometer eternidade, mas podia prometer verdade. Vou ficar enquanto você precisar de mim e enquanto eu puder. Prometo. Lucas abraçou ela, forte, como se agarrasse tábua em tempestade. E Helena percebeu, estava acontecendo, estava se apaixonando, não por Vicente, por eles, pelas 4 crianças, por Pedro sério e responsável, por Lucas doce e sensível, por Ana alegre e curiosa, por Sofia pequena e sorridente. Estava se tornando mãe, de verdade, de coração, e não havia volta. Você também sentiu esse arrepio? Deixe um comentário com seus pensamentos. O próximo capítulo te espera. 2 meses após Helena chegar, Vicente chamou ela para conversar no escritório. Helena, preciso falar sobre algo importante. Ela sentou, nervosa. Será que tinha feito algo errado? Seria demitida. As crianças te amam, Vicente disse direto. Completamente. Pedro me disse ontem que você é a melhor mãe do mundo. Lucas chama você de mãe Helena, quando acha que ninguém está ouvindo. Ana já te desenhou em todos os desenhos dela. E Sofia sorri mais para você que para qualquer pessoa. Helena sentiu lágrimas. Eu também amo eles. Muito. Eu sei, vejo isso, e por isso preciso te fazer pergunta. Você é feliz aqui? Muito. Helena respondeu honestamente. Mais feliz que fui em anos. Então fica, não como empregada, como parte da família, oficialmente. Vicente, eu já me sinto parte da família, mas quero que seja legal também. Vicente puxou papéis. Mandei advogado preparar isso. É documento de guarda compartilhada. Se você assinar, oficialmente tem direitos e responsabilidades sobre as 4 crianças. Se algo me acontecer, elas ficam com você. E enquanto estiver aqui, tem autoridade total sobre educação, saúde, tudo. Helena ficou chocada. Vicente, isso é... Você confia tanto assim em mim? Confio. Você provou em 2 meses o que muitas mães não provam em anos. Que ama eles de verdade. Então sim, confio. Assina. Helena pegou a pena, mão tremendo de emoção, e assinou. Oficialmente, agora era mãe. Legal, completa. Mas nem tudo eram flores. Uma semana após Helena assinar os papéis, chegou visita inesperada. Olívia, cunhada de Vicente, viúva do irmão dele que morrera 3 anos atrás. Morava em fazenda vizinha que Vicente administrava para ela. Alta, elegante, olhos frios. Entrou na casa como se fosse dona, olhou ao redor. E quando viu Helena brincando com as crianças na sala, franziu a testa. Vicente, quem é essa? Olívia, esta é Helena. Ela cuida das crianças. Cuida? Olívia repetiu com desdém. Tipo babá? Tipo mãe? Vicente corrigiu firmemente. Olívia ficou branca. Mãe! Mãe! Vicente, você enlouqueceu? Trouxe estranha da rua para substituir Laura? Ninguém está substituindo Laura. Laura morreu e as crianças precisavam de alguém. Helena estava disponível e é perfeita para elas. Perfeita? Olívia estava perdendo compostura. Você nem conhece ela. De onde ela veio? Quem é a família? Que garantias tem que não é aproveitadora? Olívia, chega. Não chega! Olívia gritou, e as crianças pararam de brincar assustadas. Essas crianças são minhas sobrinhas. Eu devia estar cuidando delas. Eu sou família. E estava onde nos últimos 6 meses? Vicente rebateu voz dura.
Onde estava quando Sofia chorava de madrugada? Quando Ana tinha pesadelos? Quando os meninos precisavam de ajuda? Onde? Eu achei que você dava conta. Bom, não dava. E Helena apareceu quando precisei. Então não vem agora reivindicar direito que não exerceu. Olívia olhou para Helena com ódio puro. Você vai se arrepender disso, Vicente. Essa mulher vai destruir você. E quando isso acontecer, não venha chorando para mim. E saiu, batendo porta. Helena estava tremendo. As crianças assustadas, Vicente furioso. Me desculpem, ele disse para crianças. Não deviam ter presenciado isso. Pai, Pedro disse baixinho. A tia Olívia não gosta da Helena? A tia Olívia está com ciúmes, Vicente explicou honestamente. Mas não importa, porque quem decide quem fica nesta casa sou eu. E Helena fica. Entendido? Entendido, as 4 crianças disseram, mas Helena sentia aperto no peito. Olívia era problema, grande problema, e estava certa. Porque nos dias seguintes começaram fofocas. Se fosse você, o que faria? Nos conte abaixo. O que vem a seguir vai doer e transformar. As fofocas se espalharam como fogo. Na vila, nas fazendas vizinhas, na igreja, todo mundo falando. Ouviram? Vicente Mendes trouxe mulher estranha para morar com ele. Mal enterrou Laura e já tem outra na casa. E dizem que ela é infértil. Que horror! Que tipo de mulher é essa? Deve ser aproveitadora. Viu viúvo rico e se agarrou. Helena ouvia, porque era impossível não ouvir. Quando ia à vila comprar coisas, pessoas sussurravam. Quando ia à missa, sentiam olhares. Mas pior que fofocas era como afetavam as crianças. Um dia, Pedro voltou da aula chorando. Lucas também. O que aconteceu? Helena perguntou preocupada. Os meninos, eles disseram coisas. Pedro murmurou. Sobre você, coisas feias. Que tipo de coisas? Que você não é nossa mãe de verdade, que é aproveitadora, que quer o dinheiro do pai e que não presta. Helena sentiu raiva. Raiva de quem usava crianças para espalhar veneno de adultos. Ajoelhou na frente dos meninos. Olhem para mim. Vocês acreditam nisso? Não! Os dois disseram em coro. Então não importa o que dizem, porque a verdade está aqui, nesta casa, neste amor que temos. As pessoas fofocam porque não entendem, porque julgam sem conhecer. Mas nós sabemos a verdade, e isso basta. Mas dói, Lucas admitiu. Dói ouvir eles falando mal de você. Eu sei, meu filho, mas dor passa. Amor fica. Lembrem disso. Vicente também ouvia fofocas e estava furioso. Num domingo, após missa, confrontou publicamente Dona Marta, uma das maiores fofoqueiras. Dona Marta, ouvi que anda espalhando histórias sobre minha família. Eu só comento o que vejo, Vicente. Vê o quê? Mulher honesta cuidando de crianças? Porque é isso que Helena faz. Ela mora na sua casa, solteira, sem casamento. Que exemplo é esse? Exemplo de compaixão. Vicente rebateu alto para todos ouvirem. Helena aceitou cuidar de 4 crianças órfãs, sem pedir nada em troca além de teto e comida. Trabalha dia e noite. Ama meus filhos como se fossem dela. E vocês, em vez de agradecer a Deus por ter colocado ela no caminho deles, ficam fofocando? Silêncio constrangido. Helena vale mais que todos vocês juntos, porque ela ama sem julgar, cuida sem esperar reconhecimento. E se alguém aqui tem problema com isso, problema é seu, não dela. E saiu, levando Helena e as crianças. Na carroça, Helena chorou. Você não precisava fazer isso, agora vão falar mais ainda. Que falem, não me importo, mas ninguém humilha você, não enquanto eu puder impedir. E foi naquele momento que Helena percebeu. Estava apaixonada, não só pelas crianças, por Vicente também, por homem que a defendia, que a valorizava, que via nela o que outros não viam.
Mas não podia dizer, porque não era por isso que estava ali. Estava ali pelas crianças, e declarar amor poderia complicar tudo. Então guardou sentimento, profundo, secreto, mas Vicente também sentia. Via Helena todo dia, como acordava cedo para fazer café, como cantava para Sofia, como ensinava a Ana, como conversava seriamente com os meninos e se apaixonava mais a cada dia. Mas também não dizia, por respeito, por medo de espantá-la. Então, ambos guardavam amor, secreto, crescente, até que Olívia forçou situação. Você concorda com a decisão dela? Compartilhe seus pensamentos. E não esqueça de voltar. A parte mais intensa ainda está por vir. 3 meses após Helena chegar, Olívia apareceu de novo, mas desta vez com plano. Pediu jantar com família toda. Vicente, achando que ela finalmente aceitara Helena, concordou. Jantar foi tenso desde o início. Olívia, educada demais. Sorriso falso demais. Depois que crianças foram dormir, ela soltou bomba. Vicente e Helena, preciso pedir desculpas. Vicente e Helena trocaram um olhar surpreso. Desculpas, Vicente repetiu. Sim, fui injusta, cruel. Helena, você realmente ama as crianças. Vejo isso agora e... Olívia respirou fundo como se custasse. Acho que você é boa para elas. Helena relaxou levemente. Obrigada, Olívia. Significa muito. Mas... Olívia continuou. Preciso contar algo. Algo que venho guardando. Sobre Laura. Vicente ficou tenso. O que sobre Laura? Sobre como ela realmente morreu. Silêncio pesado. Olívia, nós sabemos como. Hemorragia pós-parto. O médico disse... O médico mentiu. Olívia interrompeu. Para proteger você, para não machucá-lo mais. Mas verdade é, Laura tinha depressão, severa, pós-parto. Desde que Ana nasceu, ela me contava. Escondia de você porque tinha vergonha, mas era profunda. E quando engravidou de Sofia, piorou. Ela não queria viver mais, Vicente. Vicente ficou branco. O que você está dizendo? Que Laura desistiu. No parto, não lutou, se deixou ir, porque não queria mais viver. Foi tipo suicídio. Helena ficou horrorizada. Vicente destruído. Você está dizendo que minha esposa se matou? Não exatamente, mas se deixou morrer. E agora Helena está aqui, tomando o lugar dela como se nada tivesse acontecido. E eu só acho que você deveria saber a verdade, antes de se envolver mais. Vicente levantou, pálido, tremendo. Sai da minha casa. Vicente, sai! Agora! Olívia saiu, sorriso discreto nos lábios. Missão cumprida. Plantar a dúvida. Destruir a memória de Laura. E provavelmente acabara com qualquer chance de Vicente e Helena ficarem juntos. Nos dias seguintes, Vicente ficou distante, processando, sofrendo. Será que Laura realmente tinha se deixado morrer? Será que ele não percebera a depressão? Falhara como marido? E Helena? Helena representava traição à memória de Laura? Helena percebia distância e doía, mas não sabia como ajudar, até que decidiu investigar, porque algo naquela história não fazia sentido. Foi até Dr. Augusto, médico que fizera parto de Sofia. Doutor, preciso perguntar algo sobre Laura, sobre o parto. O que quer saber? É verdade que ela tinha depressão? Que se deixou morrer? Dr. Augusto ficou furioso. Quem te disse essa mentira absurda? Olívia, cunhada de Vicente. Aquela víbora. Doutor bateu mão na mesa. Laura não tinha depressão. Era mulher alegre, ansiosa para Sofia nascer e não se deixou morrer. Teve hemorragia súbita, complicação médica, lutou com tudo que tinha. Eu estava lá, ela lutando, mas não conseguimos salvá-la. Helena sentiu alívio e raiva. Então Olívia mentiu?
completamente. E vou fazer mais. Vou dar testemunho escrito, com documentos médicos, provando que Laura morreu de causas naturais e que Olívia é mentirosa cruel. Helena voltou para a fazenda com documentos. Encontrou Vicente no escritório. Vicente precisa ver isso. Mostrou documentos, relatório médico detalhado, testemunho do doutor, tudo provando que Laura lutara, que morrera de hemorragia natural, que não tinha depressão. Vicente leu, e leu de novo, e desabou chorando. Ela mentiu. Olívia mentiu sobre minha esposa, sobre mãe dos meus filhos. Por quê? Porque te ama, Helena disse suavemente. Sempre amou. E quando eu apareci, ela percebeu que nunca teria chance. Então tentou destruir. Destruir memória de Laura. E destruir a mim. Vicente olhou para Helena. E conseguiu? Destruiu? Não, porque eu sei a verdade agora. E você também. Vicente levantou. Caminhou até Helena. E pela primeira vez tocou o rosto dela. Gentilmente. Helena, eu preciso te falar algo. O quê? Eu te amo. Te amo não só como mãe dos meus filhos, mas como mulher, como pessoa, como tudo. E sei que não era plano. Sei que veio aqui só para cuidar das crianças, mas aconteceu. E preciso saber. Você sente algo por mim? Helena tinha lágrimas. Sinto, muito. Te amo também, mas tinha medo de falar. Medo de complicar tudo. Então simplifica. Casa comigo. De verdade, seja minha esposa, oficialmente, e mãe das nossas crianças, para sempre. Helena sorriu através das lágrimas. Sim, sim, eu caso. E se beijaram, pela primeira vez, selando amor que crescera silencioso, mas forte. Se essa história já te emocionou até aqui, apenas espere, deixe um like e junte-se para o próximo capítulo. No dia seguinte, Vicente foi até a fazenda onde Olívia morava. Bateu na porta. Ela abriu, sorrindo. Vicente, que surpresa! Entre! Não vou entrar. Vim dizer uma coisa só. Você está expulsa. Sorriso morreu. O quê? Expulsa. Desta fazenda, das minhas propriedades, da minha vida. Você mentiu cruelmente sobre Laura. Tentou destruir memória dela e tentou destruir Helena. Então acabou. Tem uma semana para sair. Depois disso, chamo polícia. Vicente, você não pode. Esta fazenda é minha. É minha, deixada em testamento pelo meu irmão para eu administrar para você. Mas a administração acaba quando eu decido. E decidi. Acabou. Eu só tentei proteger você, mentindo sobre minha esposa morta. Isso não é proteção, é crueldade. E não tolero. Sai, Olívia, e nunca mais apareça perto da minha família. Olívia foi expulsa. Teve que ir morar com primos distantes em outra cidade. Amarga, sozinha, destruída pelo próprio veneno. E na fazenda Vale do Sol, vida floresceu. Vicente e Helena marcaram casamento para 2 meses depois. Tempo para preparar e para Helena costurar próprio vestido. Insistiu, dizendo que era tradição dela. As crianças estavam extasiadas. Helena vai ser nossa mãe de verdade, Ana gritava pulando. Sempre foi, Pedro corrigiu sério. Mas agora é oficial. O casamento foi simples, mas lindo. Na igreja da vila, com padre que batizara todos os 4 filhos. Helena entrou com um vestido branco que ela mesma fizera, simples, mas elegante. Pedro a levava ao altar. Menino insistira, dizendo que pai já estava lá, então ele entregaria a noiva. Vicente esperava, e quando viu Helena caminhando em direção a ele, chorou. De alegria, de gratidão, de amor. Padre começou a cerimônia. Vicente e Helena, vocês estão aqui para se unir. Mas verdade é... já são unidos. Pelo amor às 4 crianças que Deus colocou entre vocês. Agora só oficializamos o que coração já sabia. Vicente aceita Helena como esposa. Aceito, com todo o meu coração. Helena, aceita Vicente como esposo. Aceito, com todo o meu coração e alma. E vocês, crianças? Padre olhou para Pedro, Lucas, Ana e Sofia.
no colo da madrinha. Aceitam Helena como mãe oficial. Aceitamos! Os três maiores gritaram. Sofia bateu palminhas, risadas suaves na igreja. Então, pelo poder de Deus e da igreja, eu os declaro marido e mulher, e família. Pode beijar a noiva. Vicente beijou Helena, suave, profundo, cheio de promessa de futuro juntos. E 4 crianças correram, abraçando ambos. Família completa, finalmente. Você já teve que perdoar sem ouvir um pedido de desculpas? Compartilhe este capítulo com alguém que entenderia. Os primeiros anos de casamento foram felizes, profundamente felizes. Helena cuidava das crianças com amor inesgotável. Vicente trabalhava nas fazendas, mas sempre voltava cedo para jantar com família. Pedro cresceu. Virou jovem responsável, ajudava pai nas fazendas. Lucas virou rapaz gentil, poeta nas horas vagas. Ana virou moça linda, habilidosa em costura como mãe. Chamava Helena assim sem hesitar. Minha mãe. E Sofia... Sofia não se lembrava de outra mãe além de Helena. Um dia, quando Sofia tinha 5 anos, perguntou: Mãe, você me botou no mundo? Helena hesitou. Vicente, que ouvia, também ficou tenso. Não, minha filha, outra mulher te botou. Mulher muito especial chamada Laura. Mas ela morreu quando você nasceu. Então você não é minha mãe de verdade? Helena ajoelhou, olhando nos olhos da menina. Sou sua mãe de verdade, porque mãe não é só quem bota no mundo, é quem cuida, quem ama, quem fica, quem acorda de madrugada quando você está doente, quem ensina você a andar, a falar, a ser boa pessoa. E eu fiz tudo isso. Então, sou sua mãe. Tanto quanto se tivesse te botado no mundo. Sofia pensou. E então, abraçou Helena forte. Então você é a melhor mãe do mundo. Helena chorou, lágrimas de alegria pura. Passaram-se anos, 10 anos desde que Helena chegara na fazenda. Pedro tinha 20 anos, Lucas 18, Ana 16, Sofia 15. E Helena? Helena nunca engravidou. Médico confirmara anos atrás. Infertilidade era permanente. Impossível. Alguns vizinhos comentavam, sempre há quem comente. Coitado do Vicente. Casou com mulher que não pode dar herdeiros. Mas Vicente, quando ouvia, rebatia. Tenho 4 herdeiros. Todos criados pela mulher mais incrível do mundo. Não preciso de mais nada. E era verdade. Para ele, família estava completa. Um dia, Pedro anunciou. Pai, mãe, vou casar. Helena e Vicente trocaram um olhar surpreso e feliz. Casar? Com quem? Helena perguntou. Mariana, filha do fazendeiro vizinho. Estamos namorando há 1 ano, e eu amo ela. E ela te ama? Vicente perguntou. Ama, muito. Então tem nossa bênção, Helena disse sorrindo. Quando? Daqui 3 meses. E mãe, eu queria pedir algo. O que, meu filho? Você faz meu traje de casamento? Como você fez o seu? Seria honra. Helena chorou de novo. Chorava feliz com facilidade agora. Claro que faço, com todo amor. No casamento de Pedro, durante festa, alguém fez discurso. Era Lucas. Levantou taça e disse alto, quero fazer brinde para meu irmão Pedro e Mariana, mas também para nossas mães. Tivemos 2, Laura, que nos deu vida, e Helena, que nos deu tudo mais. Amor, educação, propósito. E mostrou que família não é só sangue, é escolha, é dedicação, é amor que não desiste. Mãe, olhou para Helena. Obrigado por ter escolhido a gente, quando poderia ter recusado, quando era estranho e assustador. Você aceitou e transformou nossas vidas. Eu te amo, nós todos te amamos. E você é a melhor mãe que poderíamos ter. Helena estava chorando. Vicente ao lado dela também. As crianças, agora adultos, todas com lágrimas. E Helena percebeu, realizara sonho. Não da forma que imaginara, mas da forma que Deus planejara. Era mãe,
De verdade, completamente. E nunca se arrependera de ter aceitado aquela proposta estranha na vila 10 anos atrás. A verdade está aqui. E agora? Comente o que você faria no lugar dela. Anos depois, Helena tinha 45 anos. Vicente, 55. Os 4 filhos já eram adultos. Pedro, casado com 2 filhos. Lucas, noivo. Ana, casada recentemente. Sofia, começando namoro sério. E naquela tarde, todos reunidos na fazenda para almoço de domingo, Sofia fez pergunta: Mãe, você se arrepende de não ter tido filhos seus? Silêncio na mesa. Todos olharam para Helena. Helena pensou longo tempo e respondeu honestamente. Quando era jovem, achava que só seria mãe se gerasse filho, que precisava sentir bebê crescendo dentro de mim, que só assim seria real. E quando descobri que era infértil, achei que nunca seria mãe, que morreria sem realizar sonho. Pausa. Mas então conheci vocês 4 e descobri algo. Maternidade não mora na barriga, mora no coração. Eu não senti vocês crescerem dentro de mim, mas senti vocês crescerem dentro do meu coração. Cada dia, cada momento, cada conquista e cada dor. E isso é tão real quanto qualquer gravidez. Lágrimas nos olhos de todos. Então não me arrependo, porque tenho filhos, 4, que amo como se tivessem saído de mim. E agora tenho netos também, e vou ter mais. E meu coração está tão cheio que não cabe mais nada. Pedro levantou, foi até ela, beijou o topo da cabeça dela. E nós temos sorte, porque você não nos teve por acidente ou obrigação. Você nos escolheu ativamente, conscientemente. E isso vale mais que qualquer laço de sangue. Mais tarde, com visita já ido, Vicente e Helena sentaram na varanda. Mesmo lugar onde, anos atrás, Helena chegara com mala pequena, nervosa e insegura. Você é feliz? Vicente perguntou. Imensamente. Helena respondeu sem hesitar. E você? Mais do que imaginei possível. Você sabe, quando Laura morreu, achei que nunca seria feliz de novo, que viveria resto da vida só sobrevivendo. Mas então você apareceu, chorando naquele banco, e mudou tudo. Você também mudou minha vida, deu significado, propósito, família. Foi Deus, Vicente disse com convicção. Ele te colocou no meu caminho exatamente quando precisava. E colocou meus filhos no seu caminho quando você precisava. Foi plano dele desde sempre, Helena concordou. E foi plano perfeito. Ficaram em silêncio, observando o sol se pôr. Mãos entrelaçadas, 2 quebrados que se juntaram e viraram inteiros. Uma mulher que queria ser mãe, mas não podia. Um homem que tinha filhos, mas não tinha quem cuidasse. E 4 crianças que precisavam de amor. Deus juntou todos. De forma estranha, inesperada, mas perfeita. E criou família que sangue não criaria. Mas amor sim. Você aceitaria esse final? Nos diga. 20 anos após aquele dia na vila, Helena tinha 50 anos. Estava sentada à mesma varanda, mas agora cercada de netos. 7 ao total. Filhos de Pedro, Lucas e Ana. Sofia ainda sem filhos, mas planejando. Vovó, conta a história, pediu Maria, neta mais velha de 10 anos. Que história, minha filha? De como você virou mãe do vovô Vicente e dos tios. Helena sorriu. História que contara 1000 vezes, mas nunca cansava de contar. Bom, foi num dia que eu estava muito triste, porque médico tinha me dito que nunca poderia ter filhos, e meu sonho maior era ser mãe. Eu estava chorando num banco quando o homem se aproximou. Seu avô Vicente. Ele tinha 4 filhos que tinham acabado de perder a mãe, e estavam precisando de alguém. Então ele fez proposta estranha, seja a mãe dos meus filhos, e eu ia recusar porque era muito esquisito. Mas então, 2 meninos, tio Pedro e tio Lucas, pegaram minhas mãos e disseram:
A gente cuida de você. E eu não resisti. Aceitei. E foi a melhor decisão da minha vida. E você nunca teve filhos de barriga? Outro neto perguntou. Não, nunca. Mas não precisei. Porque Deus me deu 4 filhos de coração, que amo tanto quanto se tivessem saído de mim. E me deu vocês, meus netos queridos. Então meu coração está cheio, completamente cheio. Mais tarde, quando netos foram brincar, Pedro se aproximou. Mãe, posso falar sério? Claro, meu filho. Eu me lembro daquele dia, quando você chegou. Eu tinha 10 anos e estava tão perdido, sem mãe, com pai que tentava, mas não dava conta. E então você apareceu e eu lembro de pensar, será que ela fica? Será que não vai embora como mamãe Laura foi? E eu fiquei. Helena disse suavemente. Ficou e nos deu infância, adolescência, vida, tudo o que precisávamos, sem pedir nada em troca. Eu ganhei muito em troca. Ganhei vocês. Mas você podia ter tido vida diferente. Casar com um homem sem filhos, ter vida mais fácil. Vida fácil não é vida boa. Helena disse com sabedoria de anos. Vida boa é vida com propósito, com amor, com família, e eu tive tudo isso. Então não. Não queria vida diferente. Queria exatamente esta. Pedro abraçou ela. Te amo, mãe. Também te amo, meu filho. Sempre vou amar. Naquela noite, deitada ao lado de Vicente, Helena refletiu. 20 anos. 20 anos desde aquele dia que mudara tudo. Nunca engravidara. Barriga sempre vazia. Mas coração transbordava. Porque era mãe. De Pedro, Lucas, Ana e Sofia. De verdade. Completamente. E quando morresse, um dia todos morrem, seria enterrada como mãe. Não como mulher infértil, mas como mãe de 4, avó de 7 e contando, matriarca de família que amava e era amada. Obrigada, Deus, ela sussurrou no escuro, por me fazer infértil, porque se não fosse nunca teria vindo para cá, nunca teria conhecido Vicente, nunca teria sido mãe deles. Então obrigada pela dor que me trouxe aqui e pela alegria que encontrei. E adormeceu. Em paz, completa. Anos depois, quando Helena tinha 70 anos e já era bisavó, alguém na vila comentou, ainda havia quem comentasse, coitada da dona Helena, viveu vida inteira sem ter filho próprio. Ana, que ouvia, rebateu firme. Minha mãe teve 4 filhos. Eu sou um deles. Não saí da barriga dela, mas saí do coração. E isso vale mais. E essa era a verdade que permaneceu. Que mulher infértil chorara num banco por não poder ser mãe. Que fazendeiro viúvo oferecera filhos órfãos. Que 2 meninos seguraram mãos dela e pediram que ficasse. Que ela aceitou proposta estranha e transformou dor em propósito. Que cunhada invejosa tentou destruir com mentiras cruéis. Que verdade prevaleceu e amor venceu. Que Helena nunca engravidou, mas foi mãe de verdade. De 4 filhos que amou como próprios, de família que construiu com coração, não com barriga, e que realizou o sonho, não da forma que planejara, mas da forma que Deus planejou, e foi perfeito. Se essa história tocou seu coração, se inscreve no canal e curta o vídeo para ele alcançar mais gente. Isso ajuda o canal a crescer. Aqui, cada história nasce da alma do nosso povo, e sempre tem outra esperando por você.